O prefeito Mamdani ameaçou que vai prender nosso primeiro-ministro quando ele vier discursar na Assembleia Geral da ONU. Eu acredito que o primeiro-ministro Netanyahu deveria estar em Haia. Estamos analisando todas as nossas obrigações legais e uma delas é em relação às Nações Unidas. É mentira, todos sabemos disso. O prefeito não tem jurisdição. Os Estados Unidos não fazem parte do TPI. Portanto, esperamos que o primeiro-ministro não só venha a Nova York, mas também faça um discurso na Assembleia Geral e defenda a nossa nação. Se alguém deve ser preso, é você, prefeito Mamdani, porque apoia antissemitas. É você quem dá cobertura para terroristas. E é você quem realmente enviou seu representante para se encontrar com o embaixador iraniano na ONU. Isso é vergonhoso. Senhor presidente, Nelson Mandela disse que, em uma sociedade livre, deveria haver apenas uma divisão entre aqueles que valorizam a democracia e aqueles que não valorizam. O prefeito Mamdani enviou um representante a este tribuna hoje para invocar o legado de Mandela. Mas o senhor Mamdani deixou clara a sua própria escolha. Ele não está ao lado das democracias que lutam contra o terror. Este é o mesmo prefeito cujo comissário tentou se encontrar com o representante do Irã na ONU, Sr. Ravani, na semana passada, enquanto os Estados Unidos lutavam contra o mesmo regime maligno. Felizmente, o Departamento de Estado impediu isso. Este é o mesmo prefeito que lamentou a morte de um atirador do Hamas e o chamou de jornalista civil inocente. O mesmo prefeito que continua alimentando o antissemitismo em toda Nova York. E agora, o mesmo prefeito que ameaça o primeiro-ministro de Israel com poderes de prisão que ele não tem. Senhor Mamdani, você escolheu o oposto da democracia. Você optou por colaborar com o terror? Bem, senhor Mamdani, tenho novidades para você. Sua ameaça não tem base legal. Todos nós sabemos que os Estados Unidos não são membros do TPI. Todos nós lemos o acordo da sede da ONU. Gaddafi, Mahmoud Ahmadinejad, Yasser Arafat. Todos eles estiveram neste púlpito. Eram ditadores e patrocinadores do terror. Benjamin Netanyahu não é. Ele é o primeiro-ministro eleito de uma democracia que luta contra o terrorismo. Ainda assim, você, senhor Mamdani, finge que ele é quem deveria ser preso por estar aqui. Sua ameaça é vazia. Isso é um teatro político criado para animar sua base radical e distrair das suas falhas ao administrar esta cidade. Já vimos esse roteiro antes. Assim como o senhor Khan do TPI, o senhor Mamdani ataca o líder de Israel para desviar a atenção de suas próprias falhas. Suas grandes promessas eleitorais ainda são só slogans. Em vez de entregar resultados aos nova-iorquinos, você ataca Israel, então poupe-nos da ameaça. A pessoa que deveria ser presa não é o nosso primeiro-ministro, é você, senhor Mamdani. Então deixe-me deixar isso muito claro. O primeiro-ministro Netanyahu virá a Nova York. Ele vai estar exatamente nesta tribuna. Ele vai falar pelo Estado de Israel, ele vai defender o povo de Israel, e não há nada que você possa fazer para impedi-lo. Zoran Mamdani está agradando sua base, que pelo que eu imagino, assiste às notícias pelo TikTok. Ele sabe que quanto mais você insiste no seu ódio contra Israel, porque vamos encarar agora, o Partido Democrata não está mais dividido entre moderados e socialistas. É também uma guinada contra Israel. Quanto mais anti-Israel, mais atenção você recebe. Veja quanta publicidade ele está conseguindo. Nada aconteceu, mas ele está em todas as notícias. Fala sério, é publicidade grátis, exatamente o que ele quer. Isso não só apoia ele, mas também direciona a conversa e fortalece a base de um partido socialista comunista democrático que agora comanda e ganha força no país. É uma manobra publicitária. Ele não pode fazer nada. Além disso, se vão mirar no Netanyahu, por que não mirar em outras nações? E quanto aos chineses e o genocídio que estão cometendo contra os uigures, os muçulmanos uigures na China? E quanto ao Sudão e à Nigéria? E quanto aos 2 milhões de pessoas massacradas no Sudão e na Nigéria, os cristãos? E quanto a eles, nós não vamos prender os líderes deles? Se vocês vão mirar no Netanyahu por supostamente, de acordo com o Departamento de Saúde do Hamas, ter matado 45 mil ou 60 mil pessoas, e quanto às pessoas que mataram 2 milhões de pessoas, e quanto às pessoas no Irã que mataram de 45 mil a 65 mil pessoas do próprio povo, vocês vão impedir que eles venham também.
Se ele for seguir essa estratégia, é melhor tirar a ONU de Nova York, porque só vão ter 3 pessoas participando daquela conferência em Nova York. Faz sentido. Acho que ele recebe a atenção da mídia e devem ocorrer muitos protestos. Então, uma jogada política ou teatro político? O que você acha dos esforços de Zoran Mamdani para tentar prender Benjamin Netanyahu? Os Estados Unidos nem sequer fazem parte do TPI e o prefeito simplesmente não tem autoridade para fazer nenhuma prisão ou ordená-la. Pelo menos isso está claro. Parece que há um problema. Você acha que isso é claramente uma manobra política, uma declaração infundada? Todo mundo sabe disso. O próprio Mamdani sabe que não tem jurisdição. Os Estados Unidos não fazem parte do TPI. Não existe mandado de prisão que seja válido dentro dos Estados Unidos. E além disso, existe um acordo entre a ONU e os Estados Unidos que permite que líderes venham falar na ONU. Posso te dar uma longa lista de líderes e ditadores que vieram. Compararam eles ao primeiro-ministro. Mahmoud Ahmadinejad também falou na ONU, Muammar Gaddafi, Yasser Arafat. Então é um show. O prefeito Mamdani tinha seus próprios problemas. Infelizmente, ele não consegue cumprir as promessas de campanha. Então, em vez de lidar com ônibus gratuitos, acomodação gratuita e moradia acessível, ele está culpando Israel. Ele está atacando Israel. E se alguém deveria ser preso, é o próprio prefeito Mamdani, sabe? Ele está promovendo o ódio. Ele está incitando pessoas contra organizações judaicas, chamando-as, sabe, de forças obscuras, monstros. Ele realmente elogia os terroristas do Hamas do ataque de 7 de outubro. E só na semana passada ele enviou seu comissário para se encontrar com o embaixador do Irã na ONU. Só no último minuto, essa reunião foi cancelada pelo Departamento de Estado. Então, acho que devemos focar nas tarefas que você tem como prefeito e deixar a política externa para o pessoal em Washington que está lidando conosco. Embaixador, quando olhamos especificamente para o apoio que toda essa questão recebeu do próprio presidente Donald Trump, ele postou nas redes sociais que Benjamin Netanyahu está lutando contra a República Islâmica do Irã, que recentemente matou 52 mil manifestantes inocentes. Essas são as palavras do presidente dos Estados Unidos. E ele continua dizendo que passou os últimos 47 anos matando soldados americanos e outros, falando, é claro, sobre o regime iraniano. Por que Zoran Mamdani não está criticando líderes mundiais e aqueles que estão focados em ataques terroristas ao redor do mundo? Ele está focando especificamente em Israel e no primeiro-ministro. Bem, Você tem que perguntar a ele por que está fazendo isso. Sabe, infelizmente alguns pensaram que ele deixaria de lado o discurso de ódio que está usando depois de ser eleito, mas não foi o caso. Ele continua com isso. Como já disse, ele realmente se envolve com inimigos dos Estados Unidos. Não espero que represente Israel. Não o queremos, nem precisamos que faça isso. Mas ele realmente se envolve com os inimigos do povo americano. E eu acho que muitos americanos estão chateados ao ver o prefeito de Nova York ficando do lado dos iranianos e atacando a democracia que o protege. Compartilhamos o mesmo valor com o povo americano. É vergonhoso, mas sei que é encenação e não resultará em nada. Ontem falei na Assembleia Geral e disse aos meus colegas: tenho novidades para vocês. O primeiro-ministro Netanyahu virá aqui em setembro, falará neste púlpito e defenderá Israel, independentemente do que diga o prefeito. pode ser esse o caso, embaixadora, mas qual sua opinião? Essas manobras publicitárias, com acusações infundadas ou não, são tão prejudiciais. As manchetes focam em Israel e não nas questões internas de Nova York ou, nesse caso, nem mesmo nas questões globais. É muito prejudicial. Não me preocupo com o primeiro-ministro. Somos fortes e conhecemos a lei. Mas eu penso nos judeus que vivem nos Estados Unidos, que vivem em Nova York, e eles veem o prefeito, sabe, promovendo o ódio. O antissemitismo está aumentando. Ao invés de lidar com isso, está se envolvendo com forças do mal que promovem ódio. Esse é o problema. Sabe, a sensação geral é que a liderança não está focando no que deveria fazer, que é fornecer segurança para o povo de Nova York. Com certeza vamos acompanhar. É uma situação preocupante. Obrigada pelo tempo, reação e insights, embaixador Danny Danon, ao vivo de Nova York. Obrigada por estar no programa. Muito obrigado.